a gente fala de paz, né, ainda mais nos últimos dias, que a gente tem visto diversas situações pelo Brasil, ou mais ainda pelo mundo, dessas questões que tratam diretamente com a paz. E eu queria saber de vocês uma coisa. Quando a gente fala sobre paz, qual é o conceito, ou qual é a imagem que vem para você? O que é paz para você? Amor? Harmonia? Quem acha que é harmonia? E quem acha que é amor? É o quê? Amizade. Quem acha que amizade é paz? Os três? Então tá. Então vamos ver. Onde existe amizade? Onde existe... Qual foi a outra coisa que a gente falou? Amor. Onde existe harmonia? Existe paz? Sempre é assim? Não? Mais ou menos? Então tá. Então vamos pegar um exemplo. Vocês vêm acompanhando notícias pela televisão? Então a gente tem ouvido falar de um país que invade outro, não é assim? E que para invadir, é fácil invadir? Tem que fazer o quê? Tem que render o inimigo. Se eu estou invadindo a sua casa, olha só, a palavra invadir já indica que eu não sou convidado ali, vocês concordam? E se eu vou entrar na sua casa sem o seu convite, então eu invado a sua casa. Ou eu te pego na marra, seguro sua mão e me enfio na sua casa, ou então você se rende e fala, tá, já que eu não te convidei, mas você quer entrar mesmo, então pode entrar. Numa situação como essa, existe paz? Então vamos ver se aquela nossa regra anterior equivale aqui. Nesse lugar existe amizade? Dentro de um país pode existir amizade, não pode? Dentro desse país existe amor? Dentro desse país existe harmonia? E aí a gente vai cair num pedaço bem interessante de tudo que a gente aprendeu ao longo desses dias aqui na academia, que diz o seguinte: onde existe harmonia real dentro de cada um, é impossível ao seu redor acontecerem situações que não são exatamente como essa harmonia que existe dentro da pessoa. Isso porque o ambiente ao nosso redor é reflexo da nossa própria mente. Se na minha mente existe situação de discórdia, então é natural que ao meu redor, fora de mim, ou no meu próprio corpo físico, se manifeste uma situação que demonstre essa falta de harmonia dentro da minha mente. Quando acontece no corpo físico, como é o nome dessa desarmonia que acontece no corpo físico? Doença. Mas quando acontece fora, vem em forma de briga familiar, vem em forma de inimizade, ou como nesse último caso que nós estávamos comentando, vem em forma de guerra, tá? Mas aí tem uma coisa bastante interessante. Muitas pessoas ao redor do mundo pensam que guerra é simplesmente a situação em que faltou a harmonia e que paz é simplesmente a situação onde não existe guerra. Mas existe um outro conceito que é muito mais parecido com o que a Seitonoye preconiza, e é isso que nós chamamos de paz, nós praticantes da Seitonoye, que é aquele que diz que paz é fazer algo de volitivo, ou seja, uma atitude real que concretize situações de paz, não apenas ao nosso redor, mas para toda a humanidade. E aí é que a gente esbarra nessa questão da guerra, porque se paz é aquilo que eu efetivamente faço para construir um ambiente pacífico, então a invasão a todo custo de um outro país já não tem nada a ver com paz. Não é assim? Sim ou não? É. Mas tem também uma outra questão. Tem pessoas que acreditam que se eu não fizer nada, nem para a guerra e nem para a paz, eu já estarei promovendo a paz.
Mas quando nós não fazemos nada, nem para promover a paz, nem para promover a guerra, na realidade nós não estamos colaborando, nós não estamos somando esforço, estamos fazendo na realidade aquela paz que nós chamamos de paz negativa, que é aquela que simplesmente não existe a guerra. E que não é uma paz real, que efetive felicidade para todas as pessoas. Para que isso aconteça, para que a gente de fato possa fazer alguma coisa a favor da paz, que concretize a paz, então é fundamental que nós tenhamos uma mudança de postura. E aí, a gente vai usar aqui esse livro de autoria do professor Masanobu Taniguchi, chamado Primeiro Passo para a Paz. Já no prefácio desse livro, o professor Masanobu Taniguchi escreve da seguinte forma. Está lá na página 8, para quem quiser consultar, depois passar na livraria, adquirir o livro. Página 8, ele escreve o seguinte. É um fato lógico, é muito óbvio, mas os homens da atualidade são todos cidadãos de algum país soberano e simultaneamente indivíduos. Portanto, as convicções e as ações de um indivíduo jamais deixam de ter relação com a política da nação e também com as atividades diplomáticas. Nossa, que interessante isso que você leu, Daniela, mas eu não entendi absolutamente nada. Na verdade, o que o professor Masanobu Taniguchi acabou de escrever ali é o seguinte. Tanto o país que promove a guerra, quanto o país que promove a paz, tem lá na sua frente como comandante, como presidente, como rei, como primeiro-ministro, um indivíduo, como eu, como você, como todos nós. E como indivíduo, ele teve uma educação como eu e como você. Ele tem crenças como eu, como você. Ele tem fé como eu ou como você. Só que se ele não tiver, dentro dessa cultura, dessa educação e dessa fé, a convicção de que é preciso fazer algo real para concretizar a paz, ele vai achar que a paz sempre depende de uma outra pessoa. Assim como muitos de nós acreditamos que a guerra que acontece lá no Oriente nada tem a ver comigo que estou aqui. Mas não é bem assim. Porque se esta guerra acontece ao mesmo tempo em que eu tenho a oportunidade de viver nesse mundo, significa que de alguma forma dentro de mim, eu continuo mantendo esse estado mental que promove esse tipo de situação. Então, o que é que nós podemos fazer para resolver essa questão? Nós devemos avaliar a nossa vida cotidiana e verificar o que temos feito efetivamente para concretizar a paz. Vamos lá. Todo mundo aqui mora com alguém que é responsável por você. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser vó, madrinha, não importa. Todo mundo aqui mora com alguém. Como todos aqui são adolescentes, esse alguém precisa ser responsável por você. Essa pessoa sempre concorda com tudo que você quer fazer? Fala a verdade. E quando ela não concorda, o que que você faz? O que que faz? Fala, ai, muito obrigado porque você não concordou? Ou você vai para o quarto batendo o pé e falando, eu não vejo a hora de ficar adulta e ir embora dessa casa? E essa atitude de eu não vejo a hora de ir embora dessa casa, é uma atitude de paz? E essa atitude se reflete diretamente na vida do todo. Quando eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade, eu achava que o banho era um momento de ficar parado embaixo do chuveiro, sabe? A gente abria o chuveiro, ficava lá paradinho e depois que eu olhasse na minha mão e as pontas dos dedos estivessem enrugadas, já estava na hora de sair. E aí, como eu não alcançava o registro, né, a torneira do banheiro, então eu gritava para minha mãe lá do banheiro, ô mãe, a minha mão já está avó, que ela tinha enrugado. E a minha mãe vinha, desligava o chuveiro, eu me enxugava, me trocava e estava tudo certo. Só que eu tinha um hábito, que depois minha mãe descobriu. Enquanto eu estava no banheiro, lá, tomando banho, eu não achava que eu tinha que me esfregar. Eu achava que a bucha, o sabonete, o shampoo e afins, a gente usava para lavar a parede do banheiro.
Eu achava, gente, eu era inocente. E aí eu pegava o shampoo mais caro da minha mãe, esfregava toda a parede do banheiro lá do box, cantava horrores. E aí, quando chegava lá no final, enxaguava tudo, cheirava a parede. Ah, agora sim, essa parede está digna de se tomar um banho aqui do lado. No dia que minha mãe descobriu, o que aconteceu? Tomei uma surra. Chorei. Aí eu falei para minha mãe que eu não via a hora de ficar adulta, que era para poder ir embora daquela casa e poder lavar o banheiro quantas vezes eu quisesse com o shampoo que eu comprasse. E aí minha mãe falou assim para mim: você vai ver se quando você for grande, você tiver dinheiro, você vai comprar shampoo. Naquele momento, olha só que interessante, eu queria resolver a situação também, mas eu queria resolver a situação mostrando para minha mãe, por A mais B, que era a coisa mais óbvia do mundo usar a bucha de se esfregar e o shampoo para lavar a parede. E a minha mãe, em contrapartida, queria provar para mim, como 2 e 2 são 4, que eu estava errada, que o shampoo era para os cabelos e a bucha era para o corpo. Naquele afã de mostrar que as duas estavam certas, a gente sempre brigava. Lógico que, como ela era mãe, ela tinha sempre razão. Quem ia chorar no cantinho era eu e pensar no que tinha feito. Mas mesmo assim, dentro de mim, continuava uma situação de ausência de paz. Ou seja, eu ficava remoendo durante muito tempo, resmungando, brigando comigo mesma, porque que eu tinha aquela mãe carrasca dentro de casa. Gente, eu não apanhei só porque eu lavei o banheiro algumas vezes, ou porque eu quebrei algumas coisas, ou porque algumas vezes eu deixei de obedecer à minha mãe. Mas em todos esses casos, minha mãe estava tentando promover a paz e achando que aquela era a melhor forma. Às vezes a gente precisa ter o amor severo. Às vezes a gente tem um amor mais brando, né? E precisa reconhecer nessa manifestação dos pais a oportunidade de estabelecer a paz dentro de nós. Quando eu digo pais, lembrando, pode ser o pai, a mãe, a avó, a madrinha, não importa. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu pensei também assim, às vezes a gente não retruca nada com o pai, não retruca nada com a mãe, mas quando pega qualquer tipo de objeto, qualquer coisa que a gente tenha, a gente trata de qualquer jeito, joga em qualquer lugar. A mãe pede para arrumar o quarto, a gente acha que é o fim da picada, porque o quarto é meu, eu vou voltar a dormir mesmo, para que eu vou esticar a cama? Não é assim? E aí, nesse momento, na realidade, o que nós estamos fazendo é criando dentro de nós uma situação em que falta cada coisa no seu respectivo lugar. E cada coisa no seu respectivo lugar, aprendemos na Sutra Sagrada, é o sinal da harmonia. Quando cada coisa está no seu respectivo lugar. Vou contar para vocês. Vocês já ouviram falar de Sakyamuni? Ou Buda? Já ouviram, né? Buda, Sakyamuni, ele era um príncipe, vocês sabiam? Pois é. E a história dele é mais ou menos a seguinte. Até lá a sua adolescência ou a maioridade, ele vivia dentro de um palácio. E o pai nunca deixava com que ele soubesse das coisas ruins que aconteciam fora do palácio. Então, dentro daquele palácio, todos estavam sempre bem vestidos, todos se alimentavam bem, ninguém ficava doente, ninguém envelhecia, porque quando ia acontecer alguma coisa mais ou menos parecida, essa pessoa era afastada da vista do príncipe. E aí, num belo dia, ele falou assim: eu queria saber o que acontece depois do muro. E ele saiu desse palácio, sem autorização dos pais. E quando ele saiu do palácio, ele viu uma pessoa morrendo, continuou andando, viu uma pessoa doente. Andando um pouco mais, ele viu uma criança nascendo. E andando um pouco mais, ele viu um idoso. Coisas que ele nunca tinha visto na vida, porque ele recebia sempre a melhor imagem diante dos seus olhos. E quando ele se deu conta disso, ele pensou assim: vida verdadeira não é aquilo que eu vivo dentro do palácio. Vida verdadeira é esse sofrimento que todo mundo passa aqui fora. E aí ele nunca mais voltou para o palácio, nunca mais quis ser rico e abastado e passou a ter uma vida de necessidade.
achando que nessa vida de necessidade é que estava a verdadeira paz. Só que depois de muito peregrinar e meditar e levar uma vida de muita necessidade, um dia, meditando embaixo de uma árvore, ele ficou lá durante muito tempo e quando ele abriu os olhos, magro, pobre, todo maltrapilho, com uma fome de dar dó, veio uma moça até ele e ofereceu uma tigelinha de papa. E aí ele aceitou essa tigelinha de papa. Quando ele aceitou a tigelinha de papa, antes mesmo de botar a primeira colherada na boca, ele entendeu que tanto viver sozinho no palácio, longe de todo tipo de sofrimento, quanto viver completamente fora dos benefícios do palácio e viver apenas uma vida de sofrimento, nenhum caso, nenhum outro caso, era uma paz efetiva. O que ele deveria fazer é aprender a conviver com os momentos de abastança e com os momentos de necessidade, tirando dos dois momentos o melhor que a vida tinha a oferecer, aprendendo com cada um desses momentos. Invertendo um pouco a história de Sakyamuni, ou a história de Buda, Buda quer dizer iluminado. Por isso que a gente diz, Jesus Cristo também era Buda, Jesus Cristo também era iluminado. Né? No momento que a gente faz essa inversão, porque nenhum de nós aqui nasceu num palácio que ficou longe de tudo quanto era sofrimento, nós passamos por situações na vida cotidiana. Neste momento em que nós nos vemos dessa forma, então é momento de fazer uma reflexão profunda do que é que nós temos feito para viver em paz com todas as coisas da vida cotidiana. E aí, gente, na hora que você vai fazer essa reflexão, pense bem o que você tem tentado idealizar e concretizar na sua vida. Assim como eu pensava, não vejo a hora de ficar adulto e ir embora dessa casa para poder lavar o banheiro do jeito que eu quiser. O que é que você tem pensado concretizar na sua vida cotidiana? E aí, quando você pensa no que você tem pensado concretizar, quando você sabe o que tem pensado concretizar, o que você tem feito para concretizar em paz essa situação? Nós da Seichonoye chegamos à conclusão de que viver em paz é viver bem não apenas com as pessoas, mas com todos os recursos que se manifestam para nós, inclusive a natureza. Por isso, todos os anos, a Seichonoye realiza a Semana de Paz e Meio Ambiente em todas as associações locais do Brasil. Nesta Semana de Paz e Meio Ambiente, um dos dias, todos os adeptos promovem felicidade para a comunidade, limpando praças públicas e fazendo a oração pela paz mundial. Quando nós fazemos a oração pela paz mundial, que é um momento em que todos juntamos as mãos e oramos para iluminar todo o universo, vibra em nós o amor de Deus e tudo se estabelece conforme a vontade de Deus. Por isso, nesse momento, nós vamos assumir a posição de oração e vamos todos juntos realizar a oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Muito obrigado a todos.